Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês uma das experiências espirituais que eu mencionei no vídeo anterior que eu ia começar a relatar aqui. Só para ficar a par, como que funciona esses relatos? Independente do lugar onde esteja, pode estar na praia, numa festa, no trabalho, enfim, se for autorizado pela espiritualidade desse espírito se apresentar e mostrar na minha tela mental a sua história, aí autorizado eu pego esse relato e encaminho esse irmão, porque tem espíritos que são autorizados a mostrar a sua história, sendo ele um sofredor, sendo ele que não necessariamente é um sofredor, mas que para contar a sua história, né, a sua passagem aqui da Terra. Então tem vários casos. Não é qualquer lugar que eu vou isso acontece, não é assim, né? A gente é como o Chico Xavier também sempre mencionou, nós somos carteiros, então a gente recebe de acordo com o que a espiritualidade amiga nos autoriza a receber. Então não é assim em qualquer lugar também que eu vou estar recebendo ou também vou estar recebendo. Então depende da espiritualidade amiga que vai verificar o momento, enfim. Eu já recebi dentro do ônibus, no mercado, trabalho, faculdade, nos centros espiritualistas de Umbanda que eu já trabalhei, que eu já recebi bastante relatos, em casa, no banheiro, no jardim, em passeio. Então, não tem algo assim que é fixo, que é só naquele local, porque a espiritualidade, como eu mencionei no vídeo passado, ela abrange tudo, né? Ela abrange teu trabalho, abrange quando eu estudava na faculdade, abrange várias partes, né? E agora eu estou relatando para vocês, porque isso era uma coisa que eu ficava só para mim e para minha família, tá? Esse relato que eu vou falar hoje se chama Relato da Dona Chica, tá? Que é o relato que eu trabalhava num centro espiritualista. Chegou uma mãe e uma menininha. Para mais ou menos ela tinha por volta de uns 5 ou 6 aninhos, assim, já era uma menininha não tão pequena nem tão grande, assim, por volta de uns 5, 6 aninhos, mais ou menos. E ela veio na maca e eu já senti por pressentimento que ia ser alguma coisa já diferente. Quando ela veio em atendimento, que a menina deitou na maca, a mãe me relatou que a menina não estava conseguindo dormir à noite, que ela acordava nos gritos, no desespero, e que até, inclusive, tudo isso estava acarretando os estudos dela, então ela estava tendo dificuldade na parte dos estudos da menina, ela não conseguia se concentrar direito, a menina chorava muito, ela tinha muito medo, ela não dormia sozinha, era uma criança extremamente acuada, meio nervosa, brava, muito brava, diz a mãe, né? Isso foi o que eu relato da mãe falando. Que a menina estava muito brava, enfim. Ao mesmo tempo, com a cabeça como se ela... Como se no mundo da lua, a mãe. Como se fosse no mundo da lua, às vezes. E ela já tinha, eu perguntei pra ela, tu já levou ela no médico? Já levou ela no psiquiatra? Já levou ela no psicólogo? Tu já procurou ajuda médica? Sim, eu procurei ajuda médica e não foi um, não foi dois, não foi três. A gente fez todos os exames necessários na nenê, a gente fez tudo que podia procurar ajuda, ela faz terapia, tudo certo, só que nada é encontrado e ela tá sobre medicamento, só que isso não passa e está agravando a cada dia. Tranquilo. Então eu disse pra mãe, então a gente colocou lá na maca, eu falei pra ela, então a gente vai fazer todos os procedimentos, então eu vou pedir autorização como sempre faço, tá? Para a espiritualidade. Comecei o trabalho, que eu comecei o trabalho nela abrindo o campo dela, então abrindo o registro acástico dela, com autorização da mãe e dos mentores que estavam acompanhando, os mentores da menina, para aplicar energia de reiki, fazer toda a triagem com a radiestesia,
fazer toda a parte de cura prânica nessa criança. Então, para ver o que eu conseguia vasculhar do que estava acontecendo ali, para ver se fosse autorizado, vinha alguma coisa. E nisso tem um senhor que é um dos doutores que trabalham comigo quando eu faço esse atendimento. E ele me relatou, ele se apresentou diferente do que ele se apresenta. E eu sabia que era ele. Ele estava com vestes totalmente esfarrapadas, assim, do tempo da escravidão. Ele era uma pessoa escravizada. E ele me relatou que ele tinha ligação com aquela menina ali e com aquela mãezinha. A mãe extremamente amorosa, a mãe extremamente... Tu sentia uma energia de mãe, uma energia... Mas era uma energia dessa mãe. Eu senti uma energia muito poderosa ela emanando, era de muito amor, era uma energia assim de natureza forte vindo dessa mulher, dessa mãe. Era uma coisa muito forte assim. E ela falando, né, com todo o amor do mundo, que tudo que aconteceu, se colocou em oração ao lado da maca, em mentalização, que eu pedi para ela. E nisso, aparece no plano mental esse doutor que trabalha comigo, vestindo essa outra roupagem que ele vestiu na época dessa menina, e com essa mãe. Os três estavam envolvidos em uma vida passada, não que foi na outra vida passada, mas em alguma vida passada, eles estavam envolvidos. E havia muitos obsessores ao redor dessa criança. Quando ela chegou, eu já avistei que tinha muitos obsessores ao redor dela. Mas não comentei com a mãe também, logo, por isso que eu perguntei, porque é de praxe, né, fazer todos esse acolhimento e essa anamnese. Então, foi mostrado na tela mental essa menina. Aí eu vi ela adulta, uma mulher muito bonita. Eles chamavam ela de Sinhá, então ela era dona de muitas terras. E ela tinha muitas pessoas escravizadas que eram obrigadas a trabalhar para ela. Ela era extremamente ruim. Essa criança que estava ali era uma moça nessa vida extremamente egoísta, com uma mente extremamente fechada. Eu vi ela fazendo inúmeras, na verdade não ela fazendo, mandando fazer várias atrocidades. Então, inclusive, o médico que trabalha algumas vezes comigo, mostrou que ele, inclusive, estava morrendo de fome, estava com muita fome, e ele queria muito comer. E ele pegou uma maçã para comer. E ela descobriu que ele pegou essa maçã para comer. E ela ia fazer ele de exemplo que não podia mexer em nada. Em nenhuma fruta da árvore. Nada podia ser pego sem autorização. Nada. E ele pegou uma maçã para comer. Uma fruta do pé. Uma. E ele foi chicoteado. Eu consigo agora falar sem me emocionar, porque eu vi assim, a cena foi terrível. Ele foi chicoteado até aparecer todos os... Só dá pra ver só sangue, tudo sendo dilacerado até a morte. Ele morreu porque ele estava com fome e ele foi pegar uma fruta do pé. Só que ele falou que ele perdoou ela. Ele seguiu em frente. Quem tentou ajudar ele, reanimar ele, quando ele caiu,
quando eles pararam de chicotear ele, foi a dona Chica, mãe da menina. Ela era uma mulher benzedeira, trabalhava uma negra também, uma pessoa escravizada, trabalhava com ervas e ela ajudava no que ela podia, trabalhando. Eu vi ela trabalhando com ervas, com banha, tentando fazer, pelo que eu entendi, algumas tinturas, algo assim, para estar ajudando as pessoas escravizadas a amenizar as dores delas. E ela tentou ajudar ele. Só que ela viu que não tinha mais o que fazer, porque ele já se encontrava sem vida. E eu vi Dona Chica fazendo uma oração para ele ser encaminhado. Uma mulher à frente do seu tempo, vendo todo o horror que acontecia ali, e falou palavras bonitas para ele ser encaminhado, para ele ir para a luz, para ele perdoar. Mesmo com toda a dor, toda a revolta, essa mulher conseguia ver além de toda a situação. E tinha inúmeras pessoas ao redor dessa menina. Quando eu voltei desse vislumbre, relatei para a mãe, sem a menina ouvir, é claro, apenas para a mãe, o que tinha a espiritualidade amiga autorizado a ser compartilhado. Relatei. A mãe começou a chorar muito, pediu perdão na situação, por todos que estavam envolvidos, pediu muito perdão, emanou muito amor e disse que ela ajudaria ela nessa vida a ser uma pessoa correta, humilde, onde ensinaria ela sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre o compartilhamento, ensinaria a ela uma outra visão de mundo. E assim foi feito. Alguns dos que estavam ali presentes foram encaminhados porque ali, graças ao amor daquela mãe, perdoaram a menina, que não era a menina, era aquela mulher. Perdoaram a criança. E alguns não. Eles foram encaminhados também, mas dependendo do comportamento que a criança ia desenvolver ao longo do seu crescimento, eles acompanhariam. Por quê? Porque vibração atrai. Tudo que a gente vibra, a gente atrai. Então a gente precisa estar vibrando melhor. O máximo que, por isso que eu sempre falo, vigiai os pensamentos. Vigiai os pensamentos, porque no momento que aquilo toma a emoção, é criada uma onda. E essa onda vira cocriação, porque nós somos cocriadores. Então, alguns irmãos, naquele momento, todos foram encaminhados. Alguns já foram para a sua evolução. Seguir com a sua jornada, porque olha quanto tempo presos no ódio, no rancor, na raiva. Eu poderia aqui ficar falando de inúmeros casos muito parecidos com esse, muito parecidos. Sendo violência doméstica, alguns outros casos que eu vou estar comentando com vocês. Mas a que ponto uma vida eles ficaram cegos? Uma vida, eles não viram o que tinham, porque tem muito por trás dessa vida. E esse médico que trabalha comigo disse que no momento
que a dona Chica pegou em seu corpo sem vida, com raiva, que ele já morreu, ele disse que aquilo passou e que ele viu que não valia a pena. E ele decidiu seguir em frente. Tanto que trabalha numa falange hoje. Teve outras encarnações, uma deles ele foi um doutor, que eu não vou falar o nome, e hoje trabalha de vez em quando comigo, não é só ele que trabalha. Então, quando ele pode, ele vem ao nosso auxílio. Mas ele decidiu perdoar. Ele decidiu seguir em frente. Como ele mesmo falou. Naquela ali, foi ele que foi a vítima. Em outras circunstâncias, em outras vidas, foi ele que mandou e fez. Não essa situação. Não que isso justifique. Porque nada justifica maltratar, a violência, de todas as formas, sendo elas mental, sendo ela verbal, sendo ela física. Nada justifica a violência. Mas entender a nossa evolução, entender que temos a chance de evoluir, ele estava ali, já ajudando. E ele que estava ali no socorro dessa mãe e dessa criança. Então, o que a gente tira isso nessa situação? O que a gente tira para nós? Muitas vezes nos colocamos, não sabemos porque por enquanto não temos maturidade para sabermos do que fomos no passado. Algumas pessoas, inclusive eu, sei de algumas. E nenhuma foi a rainha do Egito. Mas sim uma pessoa que passou por poucas e boas e teve que aprender muito. E no momento que a espiritualidade, que Deus percebe que você está pronto para entender algumas coisas, eu acredito que é passado alguma coisa. Perto do que? Da infinidade do que desde que a gente foi criado. Mas entender. Olha a moral dessa mãe. Olha a moral dessa mãe. Olha o amor. Fez transcender. Ela conseguiu passar por cima de tudo. Ela conseguiu perdoar a si mesma, ao outro. Eu senti todo o cuidado que ela tinha com todos que estavam ao redor dela. E ela também tinha suas dores. Ela também sofria. Ela também era uma pessoa escravizada. Mas ela escolheu ajudar. Ela escolheu estar pronta para trabalhar. Mesmo sem conhecimento nenhum de nada. De espiritualidade, eu quero dizer, de nenhum currículo. Uma pessoa que na sua base, no seu interior, escolheu servir. Escolheu perdoar. Escolheu seguir em frente. Tanto
que nessa vida ela veio mãe dessa menina. É como eu falo, nós estamos na Terra para aprender a ser humanos. A gente está devagar, caminhando aos pouquinhos, porque várias notícias que a gente escuta, que até a gente tem que cuidar muito do que a gente bota na nossa TV, no nosso telefone, no nosso computador, porque isso reverbera muito no ambiente que a gente está. Baixa muito a vibração e ajuda a desumanização da pessoa, porque chega um momento que ela normaliza violência, normaliza barbaridades, e é exatamente isso que esse governo que está instaurado, eu não estou falando de política, estou falando de espiritualidade, quer que a gente perca essa humanidade, esse amor, essa fraternidade. Então hoje eu passo para vocês esse relato. Pode colocar abaixo nos comentários o que essa dona Chica, essa irmã, tanto nos ensina. Ela está aí, encarnada, ela e a menina. O que você aprendeu com essa história? Até a próxima!